Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje nós vamos falar sobre o Word. Você está acompanhando, ou não, o curso de Word Online do Office 365 que eu estou gravando com meu amigo professor Cláudio Damasceno. Neste curso nós estamos divulgando toda terça-feira uma aula do treinamento. No final deste curso, nós vamos liberar para vocês um certificado, porque nós vamos pegar todas as nossas aulas que foram gravadas e postadas no YouTube e subir para uma plataforma que permite a emissão do certificado no final do treinamento. Então você que está acompanhando esse curso do Word Online, então no final prepare-se, pois você vai poder receber o seu certificado. Essa aula de hoje é específica, só que do Word Desktop. Parece uma confusão, mas eu já gravei um vídeo que foi liberado, que vai ser liberado na verdade logo, sobre a diferença entre o Word Online gratuito, o Word do Office 365 que você pode utilizar pelo browser. Nesta aula, nós vamos clicar aqui no botão iniciar e eu vou usar a versão desktop do Word que eu instalei do meu pacote Office 365. Nesta aula, o que nós vamos fazer? Eu recebi uma dúvida a respeito do tabulador. Eu vou aumentar um pouquinho aqui a nossa janela para facilitar a visualização. O Word trabalha com tabelas. Se você não sabe o que são tabelas no Word, então acesse a playlist que eu tenho disponibilizada lá para vocês no meu curso de Word completo do Word 2013, em que eu expliquei o que são tabelas, como inserir imagens. São mais de 40 aulas. Você pode também trabalhar com tabuladores. Os tabuladores, eles são um recurso que o Word tem para simular basicamente os espaçamentos pré-determinados num documento. Poderíamos criar, por exemplo, uma tabela de valores utilizando os tabuladores, sem usar tabela, usando só tabuladores. Se você observar na sua régua aqui na parte superior, eu vou até ampliar o zoom, você vai observar este controle que aparece aqui no cantinho esquerdo. Deixa eu ajustar aqui a minha janela. Aqui, este controle, ele é chamado de tabulador esquerdo. Quando eu clico uma vez, você vai ver que o tabulador vai mudar. E agora, esse tabulador é chamado de centralizado. Trocando novamente, clicando sobre ele, esse é o tabulador direito. Nós temos o tabulador para casas decimais ou tabulador decimal. Tenho também aqui o tabulador chamado de barra. Tenho o tabulador que é o do espaçamento aqui do recuo. Vamos ver aqui o recuo de primeira linha. Clicando novamente eu tenho o outro deslocamento, que é o recuo deslocado. E eu tenho agora, voltando novamente para o tabulador esquerdo. Perceba que com um único controle do nosso Word nós temos diversas funcionalidades. Mas como é que nós podemos utilizar esses tabuladores? Imagine que você tenha a necessidade de criar uma tabela de preço. Normalmente o que nós fazemos nessa tabela? Eu colocaria aqui descrição do produto, daria vários espacinhos e colocaria aqui preço. Vários espaços, eu colocaria aqui quantidade mínima, por exemplo, se fosse para pedidos, e o valor e a quantidade comprada. Agora eu vou lançar a linha. Então na descrição do produto eu coloco aqui que eu vou comprar, por exemplo, o meu curso de VBA. Aí eu vou dar um monte de espaços e vou colocar que o preço dele é de R$ 149,90. Quantidade mínima 2 e aí a quantidade comprada 2. Se eu tentar digitar novas informações, como por exemplo curso de Word, ao tentar posicionar o preço, pode ser muito difícil conseguir fazer com que o preço do curso ele fique exatamente alinhado com o de cima, mesmo com a tabela preço. No resultado final, após digitarmos todos os itens da nossa tabela, vai parecer que ela está ondulada, ela está totalmente deformada. Para evitar isso, podemos utilizar os tabuladores. Vou pressionar Ctrl T, Delete e apaguei todos os dados. Vamos começar imaginando essa mesma tabela de preços. Eu vou escrever aqui descrição do produto. Eu não preciso de tabulador porque a minha descrição já está começando à esquerda a partir do meu recuo configurado no documento. Agora, o próximo campo aqui, que seria o preço do meu produto, eu preciso colocá-lo numa forma de que todos os valores fiquem alinhados. Nós vamos utilizar esse controle que é o tabulador esquerdo. Se você notar, eu vou clicar antes de escrever aqui na posição de 5,5. Um clique e você está vendo agora que esse L foi inserido. É o meu tabulador esquerdo.
Agora, para o meu cursor pular para cá diretamente, nós vamos pressionar a tecla Tab. Se você não sabe, a tecla Tab é essa que está à esquerda da letra Q do seu teclado. Quando pressionamos a tecla Tab, o Word insere um espaçamento fixo no seu documento, geralmente de 1,25 centímetros. Mas ele faz isso desde que você não tenha tabuladores, como é este caso. Note que nós temos aqui com certeza mais do que 1,25 centímetros entre o término desta palavra produto e o início de onde eu coloquei o meu tabulador. Se ligarmos esse controle chamado de mostrar tudo, você vai visualizar que o nosso Tab ele tem essa característica, essa seta. Quando você visualizar esse controle, significa que é um parágrafo, ou seja, é o local onde nós pressionamos o Enter. Se eu pressionar o Enter algumas vezes, você vai ver então que eu vou inserindo várias páginas, vários parágrafos. Ao pressionar a tecla Tab, você vai ver que agora o meu cursor deu um salto muito maior, porque ele procurou um tabulador na minha régua. Para tirar um tabulador, eu simplesmente clico sobre ele e puxo para baixo para tirá-lo. E aí você vai ver que a minha tecla Tab tem agora 1,25 centímetros exatos de tamanho. Esse tamanho, na verdade, aqui ele deu com 1,5. Existia antigamente, até existe, agora eu vi aqui, uma marquinha bem pequenininha aqui no nosso documento, na nossa barra. Essa marquinha, ela serve, aliás, não tem mais, ela tinha uma marquinha anterior que mostrava o espaçamento do tabulador. Hoje não mostra mais. Se nós desligarmos o mostrar tudo, você vai ver que esses caracteres desaparecem. Deixe-me apagar essas linhas extras. Agora que eu pressionei a tecla Tab, eu vou colocar aqui preço unitário. A autocorreção corrigiu, então dei um Ctrl Z. O próximo item é a quantidade. Agora, como quantidade é um número, eu quero que ela saia sempre centralizada, agora à direita. Então eu vou clicar 2 vezes para escolher o tabulador direito, vou clicar aqui na posição número 10 e agora tudo que eu digitar aqui não vai extrapolar da posição de 10 centímetros para frente. Note enquanto eu digito quantidade. Veja que o meu texto está se deslocando para a esquerda, porque o meu tabulador direito está bloqueando que esse texto avance. Se você precisar fazer ajustes, você pode segurar o tabulador e arrastá-lo para a esquerda e para a direita para que você possa marcar uma nova posição. Agora eu quero o preço. O preço eu vou colocar aqui no final, só que para isso nós vamos usar outro tabulador, o tabulador decimal. O tabulador decimal tem a seguinte característica. Ele faz com que os números decimais sejam alinhados pela vírgula. Então se eu colocar R$1 ou R$1.000, o vírgula 00 é o meu delimitador, o meu alinhamento. Observe, já selecionei aqui o nosso tabulador decimal e agora vou clicar aqui na posição de número 14. Vou dar um Tab e vou escrever preço. Note que a palavra preço está sendo alinhada a partir da direita, então o texto está se deslocando para a esquerda. Nós não vimos ainda o alinhamento decimal funcionar. Para isso, nós vamos dar um Tab. Primeira descrição de produto, eu vou colocar aqui curso de VBA. Ao invés de pressionar agora as barras de espaço, note que quando nós pressionamos o Enter na linha anterior, todas as marcas de parágrafos elas foram substituídas, ou seja, substituídas não, elas foram replicadas para a linha de baixo. Com isso, eu consigo usar os mesmos tabuladores a partir de agora. Vou pressionar a tecla Tab, já estou do lado do preço unitário. Vou colocar aqui um R cifrão, R$ 149,90. Tab, quantidade. Eu vou colocar aqui 1, digamos que eu estou comprando isso, e o preço. R cifrão, R$ 149,90. Você observou que a hora que eu digitei a vírgula, o decimal foi alinhado à direita? Vamos fazer o segundo produto, curso de Word. O curso de Word, ele está sendo vendido no meu portal apenas, acho que por R$ 35,90. Se você precisa de certificado desse treinamento, então por baixo custo você consegue adquirir isso lá no meu portal, no cursos.alessandrotrovato.com.br. Há vários cursos que eu estou gravando agora, que estarão liberados em breve para você. Curso de Excel, curso de Word, outros cursos da versão 2019 da aplicação, ou do 365. Quantidade. Vou pressionar a tecla Tab e observe que o meu cursor vai exatamente aonde eu quero. Digamos que eu quero 10 cópias. Você viu que o alinhamento está sempre respeitando o meu tabulador. Vou pressionar Tab, 10 cópias dá R$ 359,00. Então, R cifrão, 359,00.
Note que a vírgula fez com que o meu separador, minhas casas decimais fossem para a direita. Vamos colocar mais um aqui só para teste. Curso de, vamos colocar aqui Excel. Vou dar um Tab. O curso de Excel custa, por exemplo, R$ 799. Vou dar um Tab. Note que o alinhamento aqui nesse caso está à esquerda, porque o meu tabulador é o esquerdo. Quantidade. Eu vou colocar aqui um curso e novamente nós vamos vir aqui 799,00. Quando nós clicamos e mantemos o botão esquerdo do mouse pressionado, uma linha pontilhada mostra o alinhamento do tabulador. Se eu fizer isso aqui com o decimal, você vai ver que as casas decimais é que estão alinhadas. Você pode arrastar todo o conjunto de dados de uma única vez para ajustar a sua tabela. Por exemplo, vou selecionar as 4 linhas e você vai ver que os tabuladores são os mesmos nessas 4 linhas. Eu poderia então agora clicar neste aqui e arrastar para a esquerda para fazer com que todos os meus preços se desloquem. Aí você vai me perguntar, bom, Alessandro, eu queria que também esses preços unitários fossem alinhados pela casa decimal. Tenho que recriar essa tabela? Com certeza não. Observe, eu vou remover esse controle. Bagunçou todo o meu texto. Não se preocupe, porque agora o que eu preciso fazer é pegar esse controle decimal e clicar aqui na posição, por exemplo, de 5,5. Como nós já temos a tecla Tab pressionada, você viu que os preços agora já estão alinhados pela casa decimal. Apenas este aqui ficou desalinhado. Talvez você prefira retirá-lo e a partir do alinhamento esquerdo, ou melhor, do alinhamento direito, mais um, posicioná-lo no final do preço. Agora sim, veja como a minha coluna, o nome da minha coluna, ela fica alinhada com os demais. E você pode fazer o mesmo. Se você não gostou da quantidade e quer fazer um ajuste só nessa linha, então eu coloco o meu cursor naquele parágrafo que eu quero fazer a alteração, mantenho o botão esquerdo pressionado e arrasto o meu tabulador até a posição desejada, sem afetar os demais. Se você quer que essas quantidades fiquem centralizadas, poderíamos selecionar essas 3 linhas, arrancar esse tabulador aqui, o direito, e colocar agora o tabulador centralizado, que é o segundo da nossa lista. Eu passei por ele, vamos lá, este aqui. Se eu clicar agora aqui em 10 centímetros, você vai ver que as quantidades estão alinhadas. Eu posso até puxar um pouquinho para a esquerda para que elas fiquem exatamente no centro da palavra quantidade. Os tabuladores, eles eram muito utilizados quando as tabelas no Word não tinham tantos recursos, se bem que as tabelas no Word já existem desde as suas primeiras versões. O tabulador seria o equivalente àquele marcador de recuo das antigas máquinas de datilografar. Agora, olhem que interessante um recurso muito bacana dos tabuladores. Se nós selecionarmos todas as nossas linhas que contêm os tabuladores iguais, eles são exibidos numa cor mais forte. Se nós selecionamos linhas que têm outras posições ou outras formatações, note que elas ficam assim nesse tom mais claro. Significa que não existe uma uniformidade dos tabuladores. Se eu clicar nele e soltar o botão do mouse, você vai ver que a minha tabela vai se ajustar, porque ele acabou sobrepondo e apagando, eliminando o anterior. Vou dar um Ctrl Z. Você pode, então, deve tomar cuidado para que formatações diferentes de tabulação não afetem aí a diagramação da sua tabela no resultado final quando você alterar sua posição. Agora, uma característica bacana é que eu posso selecionar todas essas linhas e ao clicar 2 vezes sobre qualquer tabulador, a caixa de diálogo de tabulação vai ser exibida. E nessa caixa de diálogo, observe que eu tenho aqui o tamanho padrão. Eu posso mudar isso colocando mais ou menos o tamanho dele. Eu posso verificar quais posições foram inseridas e ao clicar sobre uma posição do tabulador, eu posso dizer qual é o alinhamento do número, se é decimal, se é centralizado, se é direito, esquerdo ou barra. Mas essa parte de preenchimento é a mais interessante, porque eu posso colocar entre um tabulador e outro esses pontinhos. Ao clicar sobre definir, você vai ver que agora o meu tabulador de 5,5 cm, que é este primeiro, vai preencher com pontinhos os dados até a posição dele. Então nós vamos clicar agora no 9,75 e vamos definir também os pontinhos. E no de 14 nós vamos definir os pontinhos. A partir disto eu posso pressionar OK e você vai visualizar as linhas que completam as minhas tabelas para facilitar a leitura.
Se você já foi num restaurante, se você já foi em um bar, se você já foi em qualquer local que lhe apresentou uma tabela de preços, provavelmente você já viu essas linhas. E a grande vantagem dessas linhas é que você pode selecionar os seus dados e trocar a posição do tabulador, que a linha de preenchimento sempre vai ficar sendo preenchida ou sendo colocada, não importa a posição do seu tabulador. Ela se autoajusta. Isso é muito melhor do que digitar um conteúdo qualquer, por exemplo, eu vou escrever aqui meu nome e dar um monte de espacinhos ou preencher manualmente com pontinhos até chegar no local onde eu quero digitar. Perceberam a diferença? Então, o tabulador do Word é um recurso que permite a você criar espaçamentos iguais para mais de um parágrafo. E através da tecla Tab, você vai inserindo esses tabuladores e definindo a posição dos seus textos. Outro local que você pode utilizar. Veja só, eu dei um Enter, mais um Enter, e os meus tabuladores permaneceram. Caso você queira limpar, você pode rapidamente segurar o botão esquerdo e arrastar esses tabuladores para baixo. Com isso, nós já temos a limpeza da nossa régua. Eu posso recriar todos os tabuladores a partir do zero. E agora uma surpresa para você, quando nós abrimos o cabeçalho e o rodapé, não sei se você já reparou, mas já existem tabuladores pré-configurados, o tabulador centralizado e o tabulador direito, para que o texto não extrapole a minha margem esquerda. Esse centralizado, se nós dermos apenas uma tecla Tab, você vai ver que o seu cursor vai ser posicionado. Então eu vou escrever aqui, aula de Word sobre tabuladores. Se você notou, o meu texto está sempre sendo centralizado a partir do ponto do meu tabulador. O segredo para isso acontecer é você sempre utilizar a tecla Tab para posicionar o seu texto em cada um dos tabuladores. Agora vamos fechar isto aqui e se na sua tabela você pressionar mais um Tab, note que os valores vão ficar perdidos. Não se preocupe, ative o mostrar tudo, veja onde está o erro e apague aquele caractere tabulador que foi inserido a mais. O Word é uma ferramenta fantástica de edição de textos e possui muitos recursos que podem ser utilizados no seu dia a dia. Se você quer aprender a utilizar o Word Online, o Word do Office 365, então você pode acessar o nosso curso. Estamos divulgando uma aula por semana em nossos canais de vídeo. Então o professor Cláudio Damasceno publica uma aula no canal dele, eu adiciono a minha playlist e a mesma coisa ele faz quando eu publico a minha aula. A nossa previsão é que esse curso tenha aproximadamente aí 17 semanas. Dá para você fazer com bastante calma e tranquilidade. Uma última dica, você pode também acessar aqui o meu site. Existe um site que eu criei com o meu catálogo virtual de aulas. Se você digitar Siga o Nerd, por enquanto isso está no endereço Siga o Nerd, mas eu estou transferindo para o meu portal próprio. Digite sigaonerd.esy.es/index.html. Ao pressionar o Enter, você verá um catálogo virtual de aulas que eu montei para você facilitar os estudos. Então, clicando na aba Word completo, você tem todas as aulas que já foram gravadas até agora do meu curso de Word. Há 41 aulas disponíveis e com essa, 42 aulas. Aqui ainda você vai encontrar curso de Excel básico, curso de Excel, diversas funções nível intermediário avançado e macros e VBA, uma playlist considerável de mais de 200 aulas disponíveis para você. Para assistir é muito simples, escolha o curso e clique no ícone, nesse quadradinho. Você vai ser direcionado diretamente para a aula no YouTube, facilitando então assim o estudo e o acompanhamento do conteúdo. Espero que você tenha gostado dessa aula e caso tenha dúvidas a respeito de tabuladores ou alguma sugestão, coloque aqui nos comentários que assim que for possível responderei e inclusive gravarei novos conteúdos para você. Grande abraço, nos vemos nos nossos próximos encontros. Até lá!